Olá, estamos aqui para mais um Rosilma Roldan e os Jovens Pensadores. E hoje nós trouxemos para vocês uma pessoa que nunca esteve no programa, pela primeira vez ela está aqui. Ela que é uma pessoa especializada em físico, mas não só em físico, também fisioterapeuta como atividade física e o que a atividade física pode fazer para melhorar a sua vida ou até piorar. De repente você tem aí um problema, uma hérnia de disco. Será que você pode fazer qualquer exercício? Ela é uma pessoa que tem quase 80 mil seguidores, uma influencer e é influencer na saúde, olha que bacana. E aí eu trago para vocês a doutora Josiane Barros. Boa tarde, doutora Josiane, um prazer muito obrigada grande pelo convite. De estar aqui com você pela primeira vez, estreando aqui os Jovens Pensadores. Você que é uma jovem empreendedora e uma jovem pensadora, nós falamos aqui jovem pensador é aquele que cria pensamento próprio, Sim. Não vai atrás do pensamento do outro. E que hoje forma opinião, né? Isso, e você hoje está trazendo aqui muitas novidades para nós, né? E eu que já operei hernia de disco, Sim. numa época lá atrás, cheguei a um ponto que não tinha mais retorno, mas nós estávamos conversando antes de começar o programa que parece que há alternativas, inclusive para fibromialgia, Sim. que é uma doença que parece que não tem causa, difícil de... Psicossomática, né, que a gente fala. Como é que é isso? Fala para mim. Então, vamos lá, Rosilma. As pessoas, quando elas começam com dor, elas entram num desespero muito grande, você sabe porque você passou por isso, principalmente quando a dor ela é na coluna. Por quê? Na coluna passa vários ramos nervosos, raízes nervosas, então ela é toda inervada e ela comanda as extremidades. Então tem pessoas que têm muitas dores irradiadas para as pernas, a famosa lombociatalgia, que é a mais comum, dores para o braço. Tem muitos pacientes que têm muitas dores no ombro, no braço, faz o exame do ombro, só onde está a dor, não dá nada no exame e ele fica desesperado. Por quê? Porque a causa está na caixa de força, que é a nossa coluna. Então, por exemplo, pensando em ombro, eu gosto de explicar, por quê? Porque as pessoas elas não têm essa noção da onde vem toda essa ramificação, essa informação nervosa. Então, por exemplo, dores no ombro, que esse paciente tem uma hérnia de disco na coluna cervical, uma compressão na coluna cervical. Nós temos vários ramos de nervos que saem das últimas vértebras do pescoço, em que nós chamamos de plexo braquial. Esse plexo, ele inerva todo o nosso braço, então são vários nervos. Então, por exemplo, tem paciente que tem uma bursite no ombro. Ele começa com essa bursite porque ele tem uma porta de entrada muito grande, que é a hérnia de disco. Ele já tem essa compressão nervosa desse nervo, que já está irritado, predisposto a ter essa inflamação, e ele tem essa conexão com a bursa. Então tem paciente que tem tendinite de supraespinhal, que são vários tendões que saem também daqui desse plexo, que passam por esse plexo e se ligam nesse ombro. Então uma coisa leva a outra. Nós somos uma mecânica toda interligada. Eu não consigo tratar um ombro de um paciente olhando só para o ombro dele. Não tem como, porque o ombro ele tem total conexão com a clavícula, com a escápula, que tem essa conexão com a cervical. A mesma coisa, a coluna lombar. Como que eu vou tirar a coluna lombar do último osso dela, que é o sacro, que está grudado no quadril? Então, bursite de quadril, trocantérica, igual essa de ombro que eu falei, a de quadril tem muita relação com a hérnia de disco na coluna lombar, porque nas últimas vértebras lombares sai o plexo lombar, plexo sacral, que são vários nervos, o nervo ciático é um deles, que sai da L4, L5, sacro 1, passa pelos glúteos e tem conexão com o quadril. Então também não consigo separar um quadril de um joelho, porque o fêmur, ele faz total conexão com o joelho e com o quadril, que está conectado na lombar. Então, por isso que eu digo que quando existe uma hérnia de disco constatada no exame, ali está o efeito.
Agora, o que levou a pessoa a ter hérnia de disco, a gente precisa tratar o que levou essa pessoa a ter hérnia de disco. Para quê? Para poder chegar no sintoma dela, estabilizar essa hérnia ou reverter e tirar esse paciente da cirurgia. O que acontece é que esses pacientes, eles não têm essa orientação. Por quê? Primeiro, eles não passam por uma avaliação criteriosa com um fisioterapeuta especialista, porque não basta também ser só fisioterapeuta, ter só a faculdade. Então, eu fiz 5 especialidades. Cada especialidade trata o todo. Então, eu fiz quiropraxia, RPG, acupuntura. Hoje eu estudo osteopatia. Então, assim, a gente avalia o que está acontecendo com esse corpo, onde que ele tem esses movimentos bloqueados, que faz uma região do corpo trabalhar em excesso. E aí, quando eu devolvo o movimento aonde não tem, eu paro de sobrecarregar aquela região, que é o local onde se instalou a hérnia. A hérnia de disco, ela nada mais é do que um excesso de movimento na vértebra com sobrecarga. A gente chama de hipermobilidade, e isso não dá em exame. O exame, ele só dá o efeito. Então, eu faço a cirurgia. Tem muitos pacientes, é muito comum ele ter recidiva, ele desenvolver outras hérnias, uma acima, outra abaixo, ou até perder a cirurgia depois de um tempo. Por quê? Porque não foi tratado a causa. As alterações de postura, as adaptações à distância que esse corpo criou, porque o nosso corpo ele tem um poder de resiliência, de adaptação muito grande. Então, se o meu quadril não mexe, se eu tenho um bloqueio de quadril do lado direito, por algum motivo, ou por uma escoliose, que é um desvio que te inclina e roda, ou uma perna mais curta que a outra, ou você tem uma pisada alterada, bloqueou um quadril, que é o ilíaco, o osso do quadril, com o sacro. Eu vou fazer quem trabalhar demais? A lombar. Porque assim, se eu e você, nós duas, estamos andando com uma sacola, se eu paro de andar, você vai ter que trabalhar para mim. Então, o nosso corpo é assim, ele vai se adaptando. Olha, lombar, trabalha aí em excesso, porque aqui eu não consigo mexer, travou. A gente vai com a quiropraxia, com a osteopatia, com a RPG, devolve movimento, eu dou harmonia para esse corpo, eu faço o quê? Eu desbloqueio os meios e dou a chance dele se autocurar, porque ele consegue. Essa é a nossa natureza. Desde que eu devolva harmonia para esse corpo, eu paro de gerar processos adaptativos, posturas viciosas. Então, ninguém adquire uma postura errada da noite para o dia. A hérnia de disco tem várias fases. Ela vai avançando porque não é tratada a causa. Esse paciente faz só fisioterapia, choquinho ali onde dói, o TNS é onde dói, aquele alongamento convencional que todo mundo faz a mesma coisa numa clínica de fisioterapia. E alongamento piora? A gente estava conversando, algum tipo de alongamento pode piorar, é isso? Sim, assim, se a dor for neural, como a sua era, que é aquela dor irradiada, tá? O paciente tem a dor localizada na coluna, essa dor sai da coluna e ela desce para a perna. Isso. Ou ela sai da cervical, desce para o meio das costas ou para o braço, formiga os dedos, formiga a sola do pé, perde força. Isso geralmente é uma dor por compressão neural, por comprometimento neural. O nervo não gosta de alongamento. Se você alonga o nervo, você gera mais estresse a esse tecido. Ele gosta de mobilização. Então, nós que somos especialistas nessas especialidades da físio, como quiropraxia e osteopatia, nós trabalhamos com mobilização neural. Então, a gente faz a avaliação do paciente, descobre aonde não está movendo. Eu sei aonde ele tem um excesso de movimento, que é onde sai aquele nervo. Então, por exemplo, uma dor irradiada para a coxa. Eu sei qual que é o nervo que alimenta a coxa, de qual vértebra que ele sai. Então, eu vou usar uma técnica específica de mobilização neural para poder soltar e deixar esse meio livre e essa condução nervosa funcionar harmonicamente. E pensando em academia, pessoas que não têm uma dor aguda, como a sua, que está na crise, como você ficou, mas é uma pessoa que sabe que tem hérnia de disco, ela tem esse diagnóstico fechado, e ela sente um desconforto todo dia, um peso na lombar, ela sabe que tem hérnia de disco, ela tem que tomar muito cuidado com determinados exercícios, tá? Eu vou falar numa regra geral de alongamento, por que determinados tipos de alongamento que todo mundo faz agravam uma hérnia de disco. A hérnia de disco, geralmente, a maioria delas, 95% dos casos, elas são posteriores. Então, quando nós fazemos o movimento de flexão de tronco, abaixar, o movimento natural do miolinho do disco, que é ele que migra,
esse movimento fisiológico natural é deslizar para trás. Natural, sem ter a hérnia. Se eu faço o movimento de me levantar estendendo o meu tronco, o movimento natural do núcleo do disco é deslizar para frente. Então, são micromovimentos. Se eu já tenho uma hérnia de disco, o meu núcleo ele já está posterior. Ele rompeu aquele ligamento que sustentava ele dentro do disco intervertebral, que é o nosso travesseirinho da coluna. Ele deslizou para trás e já está dentro do canal medular, encostando nas raízes nervosas e te dando dor irradiada. Exato. Tá? Então, edema de canal medular, compressão do saco dural, vem assim nos exames. Então, o teu núcleo ele já está lá atrás. O que diferencia é que tem hérnias maiores e menores. Então, você imagina, eu já tenho o meu núcleo posterior, eu já rompi o meu ligamento. Aí eu vou para uma academia todo dia e faço aquele alongamento convencional sentada, em que eu coloco as mãos no pé. Ou que eu estou em pé e vou até o chão. E muitas vezes esses alunos eles são orientados a forçar. Sim, vai. Sim. Você olha a pessoa criando várias compensações com o corpo, perdendo a técnica para aguentar aquele alongamento. Então, o que você está fazendo? Você está agravando, jogando mais esse núcleo para posterior. Então, quem tem hérnia de disco sabe que tem esse diagnóstico, faça alongamento deitada, com extensor na ponta do pé. O alongamento básico convencional. Claro que nós temos N alongamentos, que se eu for ficar falando aqui, eu vou falar 2 dias. E pensando em atividade física, dê preferência sempre a fazer uma aula individual, aula de musculação, porque o treino é seu. Você não vai fazer aula em grupo com outras pessoas. E geralmente na sala de musculação, esse professor, sabendo que você tem uma hérnia de disco, ele vai sempre procurar te prescrever exercícios em máquinas, que estabilizam melhor esse movimento. Então, eu prefiro sempre a musculação, indico a musculação. Eu tenho pós-graduação, tá, em musculação, por isso que eu recomendo muito. Porque, inclusive, a musculação, ela reforça a coluna. Ela reforça toda a musculatura. Mais apoio, né, para a coluna. Sim, a gente chama de treinamento resistido. Então, você tem um estímulo muito maior, não só para os músculos protetores, como esses músculos eles vão estabilizar as cartilagens, os ligamentos, os tecidos moles, como também para a massa óssea. Então, previne osteoporose, os idosos, eu recomendo muito. Pessoas que já sabem que tem osteopenia, que é o primeiro passo para uma osteoporose, não vai para a água. Vai para a sala de musculação, porque o empuxo da água anula a ação da gravidade. Eu não vou conseguir ter um efeito nesse osso para aumentar essa densidade óssea. A musculação faz, porque é um trabalho resistido. Mas quem tem hérnia de disco tem medo de ir para a musculação? Não, pode fazer, desde que você priorize exercícios em pé ou deitado. Certo. Evite exercício sentado. E a grande chave é para quem tem hérnia e para quem não tem, mas quer prevenir. Carga, você nunca vai treinar com uma carga além do que você pode suportar. O seu corpo ele vai criar compensações durante o movimento e vai sobrecarregar a sua coluna e as articulações. Não tem como eu manter uma técnica refinada de movimento para prevenir um problema de coluna ou articular se eu estou com peso além do que eu suporto. Meu corpo vai compensar. Então, mas eu quero ficar forte. Porque fulana faz, tem uma perna. Não, é genética. A genética vem em primeiro lugar. Depois vem o treino. Então, assim, tome muito cuidado, os jovens. Eu pego muitos adolescentes com hérnia de disco. Meu Deus. Sabe, 18 anos, 19 anos, que já tem hérnia de disco, porque estão fazendo exercícios além do que eles podem suportar. Nosso corpo não é uma máquina. Nós temos que respeitar o nosso corpo. Eu acho que nós, educadores físicos, nós temos que vender saúde. E vender saúde é trabalhar com equilíbrio e não com excesso. Eu estou aqui pensando pelo seguinte, porque como antes de começar o programa, eu te falei, né? Eu operei uma hérnia de disco lombar entre a L4 e a L5 em 92, né? E foi assim muito traumatizante porque eu já não andava mais, né? Porque eu aguento muito dor. Então eu deixei. Não que eu deixei sem tratamento, mas eu acupuntura, práticas alternativas que eu sempre gosto, porque é aquela história, a coluna não tem muito o que fazer. Ou você faz fisioterapia, acupuntura e algum exercício acompanhado, ou opera. E eu não queria operar. A gente pode falar nisso, assim, as pessoas que estão em casa estão nesse desespero, como você passou, né?
eu trabalho... Por que eu fui fazer tantas especializações e até hoje eu faço? Então, hoje eu tenho 37 anos. A minha primeira faculdade foi Educação Física, eu tinha 17. Quando eu acabei a Educação Física, eu fiz uma pós-graduação em musculação. Peguei professores excelentes que eu fiz pela Gama Filho. Eu tinha aula com fisioterapeutas, então eles falavam muito em atividade física, técnica refinada e patologia. Isso me despertou para fazer fisioterapia. E aí eu comecei a fazer, terminei a físio, eu percebi que o fisioterapeuta só com a faculdade, ele vai cair na fisioterapia convencional. Hoje as faculdades estão excelentes, nós temos várias técnicas por terapias manuais, mas não são especialidades. Então, eu fui fazendo várias coisas. Aí eu fiz acupuntura, então eu fiz especialidade em medicina chinesa, prescrevo a fitoterapia chinesa, que foram mais 2 anos, que são ervas que tratam essas dores e qualquer tipo de patologia, sem nenhum efeito colateral, a Anvisa regularizou no Brasil. Depois eu fui fazer quiropraxia, RPG, hoje eu dou curso de RPG, Pilates, e agora eu estou fazendo osteopatia. Osteopatia são 5 anos, eu estou no 2º ano, que é uma quiropraxia, só que muito, muito mais aprofundada. Todos eles tratam o todo. Só que assim, não são todos os tratamentos que eu vou usar em todos os pacientes. Não existe uma receitinha de bolo. Perfeito. Por isso que o atendimento ele é individual. Ah, mas você fez tanta coisa, a sua clínica tem todos esses tratamentos. Como que você sabe? Avaliando o paciente. Claro. Comigo na sala, numa consulta. Então, eu vou botar essa mecânica para mover. Vou saber se ele está numa fase aguda, como você estava, que é uma dor surreal. Um caso como o seu, como que eu trabalho? Com acupuntura, associado aos aparelhos anti-inflamatórios e analgésicos da fisioterapia, ultrassom, TNS, infravermelho, ventosa. Muita terapia manual, porque eu vou descobrir quais são os músculos que estão fixando a dor dele. No seu caso, era músculo lateral da coxa, TFL, quadríceps. E as ventosas, eletroacupuntura, que é um choquinho que vai na agulha. E eu uso osteopatia e quiropraxia, se necessário, se eu já descubro nesse primeiro momento que ele já tem uma hipomobilidade, que ali bloqueou uma torácica que não move, um quadril que não move, e fez a tua lombar mover em excesso. Se eu não desobstruir o meio, devolver movimento para aquela torácica, eu não vou parar de machucar aquela ferida que está na lombar. E você consegue recuperar esse movimento em qualquer pessoa, até no idoso? Graças a Deus. Porque isso que com você está trabalho falando, global e individual. Isso que você está falando, acontece muito. A gente vê que, eu sei porque eu sou perita nisso, inclusive eu tenho a cervical e agora eu tenho embaixo, na sacra. É que eu te falei então da a gente cirurgia. começa a perder movimento, porque exatamente como você falou, perfeito, porque eu me observo muito, então você vai se readaptando e você vai deixando de... Então eu deixei de usar meu braço direito, porque meu braço direito tinha problema, e descarreguei no esquerdo, agora o esquerdo está com problema, quer dizer, então você começa a desequilibrar e pode todo o organismo. Está conectado com a sua cervical, ela alimenta os 2 braços. Exato. E a cirurgia, ela é um bloqueio. Quando o paciente opera, ele ganhou para o resto da vida uma hipomobilidade eterna, que é a causa para nós das disfunções que levam ao excesso de movimento, que é a hipermobilidade. É ali que a gente atua com a mão, dando aquele estalido, né? A gente vai ali para devolver movimento. Quando tem uma cirurgia, colocou placa e parafuso, fixou. Aquilo está ali para o resto da vida. Então, é normal essas pessoas que operam depois desenvolverem esses problemas, ou acima, ou abaixo, outras hérnias. Ou então zerar a operação, que eu soube, inclusive quando eu operei, me falaram, tem gente que a operação não resolve, eu já me apavorou. Muitos pacientes. Porque operar a coluna para mim foi um trauma. Porque para mim operar a coluna é como se eu tivesse... A coluna é muito simbólica, né? É como se fosse a sua vida, né? Sim, porque ela é o centro da vida. Ela é a base. Então se você opera a coluna, é como se você renascesse. É como se fosse um novo nascimento. É muito sério. E uma eu não cirurgia andava muito mais, delicada. quando eu operei eu não andava mais. E eu, nessa época eu trabalhava no Banco do Brasil, no Caixa, e eu sou uma pessoa assim, gosto de resolver problemas, e já me imaginava voltando a trabalhar na cadeira de roda, como é que eu ia trabalhar de cadeira de roda no Caixa? Assim, sabe, na boa. Né? E hoje, com 2 outras hérnias, eu faço alguns movimentos que eu aprendi depois que eu operei, porque aí eu fiz uma fisioterapia, um exercício deitada para reforçar a coluna, em pé também para reforçar a musculatura da coluna, para não ter outras hérnias. Então eu faço esse exercício quando eu tenho dor, e eu noto que eu controlo essas hérnias controla. hoje. E assim, o que a gente pode orientar, né?
esses pacientes, se possível, está bem, fez a cirurgia, claro que cada caso é um caso, cada caso é um caso, não é que a pessoa nunca vai operar. Nós pegamos casos que a gente entra nesses tratamentos todos combinados, é que as pessoas muitas vezes caem na cirurgia sem fazer tratamento que trate a causa. Por isso que fala a cirurgia não deu certo, porque a causa continua. Sim. Então, faça RPG. Porque se todo mundo fizesse RPG para prevenir problema de coluna, como a gente faz academia para prevenir doença, ninguém teria dor e nós não teríamos as patologias por compressão, que são processos adaptativos. Então, uma disfunção que está num lugar repercute à distância. Então, o meu sintoma é numa região, mas a causa está muito longe. E o RPG veio para isso, reeducação postural global. É olhar a pessoa como um todo, como que esse corpo tem que se comportar, e como que ele está se comportando. Então, eu vou reorganizar o que está fora do eixo. É como se colocasse no prumo. E a quiro e a osteopatia, a acupuntura são outros tratamentos que vão complementando. Um complementa o outro. Então, eu gosto de trabalhar com todos esses tratamentos combinados e associados na mesma sessão. Mas para a gente saber o que o paciente tem, não é o exame eu olho por último. Ah, mas para ir em você, eu primeiro tenho que ir no médico para ele me pedir um exame, fazer o exame. Não, nós somos profissionais de primeiro contato. Eu não preciso do exame, eu não vou tratar o seu exame, eu vou tratar você. Eu vou descobrir o que te levou a ter a dor e eu vou saber, em cima das minhas especialidades, o que eu vou usar em você, quando eu vou usar, em quem eu vou usar, onde eu vou usar. Então, é que essas pessoas, é que falta muita informação ainda, né? Eu acho que a nossa profissão, ela tá ali, ela vai subindo, ela vai engatinhando, muitos pacientes não sabem o que é quiropraxia, têm medo, não sabem o que é osteopatia, ainda acreditam que a medicina chinesa é uma coisa alternativa e não é, ela é uma medicina milenar que está 15 mil anos na frente da nossa. Há muito tempo que o SUS paga, né, o tratamento porque sai muito mais barato e é muito mais eficiente. Porque trabalha na prevenção. Se você comparar o oriental com o ocidental da mesma idade, não tem comparação. Perfeito. Se o ocidental chegar na idade do oriental, porque não chega. Lá eles têm uma cultura em cima da disciplina e do equilíbrio. Então o oriental, ele não faz nada em excesso. Então ele não come em excesso, ele não tem relação sexual em excesso. Então, quando a gente começa a estudar essa medicina, eu fiz especialidade. Então, foram muitos anos estudando e depois eu fui fazer esse curso de extensão de 2 anos, que é de prescrição de erva. E hoje eu participo de um grupo de estudos que são médicos acupunturistas em São Paulo, em que nós discutimos as patologias e como tratar as doenças com as ervas chinesas. Então, até hoje eu vivo isso. Eu crio meu filho em cima da cultura oriental. E é muito barato, porque assim, você começa a se sentir tão bem, por quê? Porque você entra num equilíbrio. Então assim, aqui ou a pessoa é sedentária ou ela treina demais. Exato. Ou ela faz 1 hora de crossfit, depois ela corre 10 quilômetros, depois ela vai pra musculação, ou não faz nada e tá acima do peso. Perfeito. Né? Lá é tudo em cima do equilíbrio, por isso que o símbolo é esse aqui, ó. O yin e o yang. Olha como eu sou fascinada. A minha primeira tatuagem foi o símbolo da medicina chinesa. É o equilíbrio. A fibromialgia é um desafio hoje e que você chega no médico tradicional e ele não descobre, muitas vezes não descobre nada nos exames de laboratório, sim. As radiografias, tomografias e tal. E às vezes ele até, como por exemplo algumas pessoas que eu conheço, olha e diz assim, olha, até você tem uma pequena hérnia, mas a dor que você está sentindo não é compatível. Não é compatível, então é fibromialgia. Então eles dão remédios psiquiátricos para a pessoa, né? Remédios controlados, quer dizer, então, e pronto. E é um caminho pronto. Sem volta. Eu sei, eu se fosse médica, né, e recebesse uma pessoa assim, e desse um remédio desse, eu acho que eu não ia dormir à noite. Mas foi por isso que a medicina chinesa, ela me fascinou. Porque ela vai investir, assim, não é tratar a fibromialgia, é tratar a pessoa com fibromialgia. Tratar a insônia, a pessoa com insônia. Tem vários tipos de insônia. Insônia é por excesso de preocupação, pensamento. Tem pessoas que têm esses pensamentos antes de dormir e não dorme. Dorme rápido, mas acorda várias vezes à noite. Não é o mesmo remédio para todo mundo. Claro. Nem a mesma erva, que não tem efeito colateral. A gente tem milhares de ervas, a gente faz uma avaliação de 40 minutos. Então, olha quantos anos o oriental vive, sem doença crônica, com qualidade de vida, não é mesmo? Até na parte da atividade física, o tai chi,
que eles fazem de manhã, 30, 40 minutos de exercício. Se você for analisar a biomecânica do Tai Chi, é o RPG associado ao Pilates. Eles têm muita postura. E pensando em fibromialgia, a gente vai escutar esse paciente, descobrir o fundo dessa fibromialgia. Porque a nossa medicina fala o quê? Que muitas vezes que a causa ela é psicossomática, quer dizer que essa pessoa guarda muitas coisas, somatiza as emoções e o corpo responde, ok. E que muitas vezes vem por um trauma físico ou emocional. Ela desenvolve essa fibromialgia. E aquele paciente que não teve nenhum trauma físico e emocional, fala o que pensa, que eu já peguei muitas pessoas assim, não guarda nada, e dói 18 pontos do corpo. Por quê? Porque essa pessoa, ela já vem com vários padrões de deficiência dentro do organismo dela, ou de rim, ou de fígado, que não dá no exame ainda, porque está na superfície. É isso que o chinês vê precocemente e eles envelhecem tão bem. Porque eles já detectam que se não tratar isso agora, o que vai acontecer daqui a 10 anos? Então, essa pessoa ela já vem com esses desequilíbrios, o sintoma está ali, não consta no exame, e ela fala que ela tem o sintoma e nós não sabemos dizer o motivo, a nossa medicina, por quê? Porque não tem o olhar global. Tem que dar no exame, mas quando dá no exame, a doença já interiorizou. Aí você vai entrar no remédio controlado. Então, é tratar a pessoa com fibromialgia. Então, nós temos os pontos da dor, dói aqui, dói ali, a gente vai com muita terapia manual ventosa nos pontos de dor muscular que essa pessoa tem. E eu vou tonificar esse rim, dando vivacidade, vitalidade para essa pessoa que ela perdeu. E vou equilibrar o emocional dela para refletir no corpo através de uma avaliação detalhada. E aí ela fica boa da fibromialgia, que é isso que a gente vê. E as ervas chinesas também entram como complemento em casa. Então, é equilibrar essa pessoa, equilibrar o sono, que essas pessoas não dormem. São ansiosas, estressadas, elas são deprimidas, elas têm uma labilidade emocional muito grande. Cada dia elas estão com o emocional de um jeito, um dia ela está feliz, um dia ela está triste, ela chora com facilidade. E se você pega uma pessoa que tem a fibromialgia e ela já está tomando muitos remédios há muito tempo? A gente consegue desmamando. Ela consegue se livrar. Como eu tenho muitos pacientes com insônia que tomam remédio há 20 anos para dormir e já largaram. Ótimo. Pessoas que tomam remédio para dormir, que se não tomar, não dorme. Hoje dorme. Acupuntura associada à fitoterapia chinesa, que é a prática da China. Eles fazem acupuntura e tomam as ervas medicinais. Então é assim que a gente trabalha, tratando o todo, é tratar a pessoa para chegar na doença dela. Então a acupuntura trata qualquer patologia, qualquer doença, junto com as ervas chinesas. Muito obrigada pela sua presença, já está intimada, não é convidada, a voltar mais vezes para falar mais disso, porque eu acho que isso é um grande problema da humanidade e eu acho que você sabe muito e é obrigada a compartilhar com todo prazer. Uma jovem pensadora com jovens pensadores. Com todo prazer. E espero que vocês tenham gostado do programa de hoje, esperando estar com a gente novamente sábado que vem, às 15 horas, com reprise segunda-feira às 17h30. Lembrando que pomos tudo no YouTube para você assistir e rever quando quiser. Até lá!